Ela, Olá. bom dia, tudo bom? Tudo ótimo por aqui. Queria te agradecer por ter aceito o nosso convite. Vou te apresentar rapidamente para o pessoal. Gente, a Daniela Copete Cravo, muita gente já conhece, tem aluno seu aqui que já chegou, eu vi. É procuradora do município de Porto Alegre. Ela é pós-doutoranda e doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e autora do livro Portabilidade de Dados. E hoje a gente vai conversar com a Daniela exatamente sobre esse assunto que foi tema do livro dela. Foi tema da sua tese? Foi tema da. E agora eu continuo explorando, claro que é um tema de responsabilidade, mas continua sendo o objeto também agora do mercado. Mas Perfeito, foi a tese mesmo. perfeito. Então hoje a gente vai conversar com a Daniela sobre portabilidade de dados, aspectos gerais e desafios da sua implementação. E eu queria, Daniela, depois de te agradecer, né, eu comecei agradecendo. Isso foi bom. Mas eu queria te pedir para explicar para todo mundo que está ouvindo a gente de que dados que a gente está falando, o que é essa portabilidade, qual que é a importância dela. Assim, se você puder dar um exemplo para eles poderem entender para que serve isso, né? Por que esse assunto é relevante. Claro, claro. Então, primeiramente, muito obrigada por estar aqui. Eu acompanho o trabalho da professora Tatiana, foi antes mesmo a tese minha. Sei também agora que está muita energia e muito social que eu também. Ali na URGS já temos. Vamos falar muito do seu trabalho social. E até por isso me levou a reforçar esse fato e também compartilhando sobre portabilidade de dados com. Dani, eu ia te pedir só para você chegar um pouquinho mais perto da gente, porque o áudio está Tá, falhando um pouco às vezes. Mas acho que tá. chegando mais perto e falando um pouquinho mais devagar a gente consegue entender direitinho. Pronto. Bom, então, né, só reafirmando, né, há muito tempo eu acompanho o trabalho da ela, principalmente, né, com inteligência artificial. É um prazer estar aqui falar sobre portabilidade para você. Prazer é nosso. Como a professora falou, né, o que é a portabilidade? Por que é importante a portabilidade? E eu acho que a primeira coisa que temos que ter em mente é que portabilidade é um direito de toda pessoa natural que tiver os seus dados tratados de diferentes pessoas, seja pessoa jurídica, poder público, você vai ter que exercer a portabilidade a partir da dados. E quando ela vier a entrar em vigor, tem, né, uma né, Dani, continua falhando. Eu vou te pedir para sair e entrar de novo, pode ser? Que aí a gente vê se fica melhor. Só para a gente não perder, porque eu não queria perder nenhuma dessas palavrinhas. Tá bom, vou sair aqui. Bom dia, pessoal, tudo bom? Patrícia, Alan, Jaque, Letícia, Marina, Camila, Rafael, Wallace, tudo bom? João Renda, Fernanda, Ferreira, Sâmia. Ó, ela já entrou e já pediu para participar. Vamos ver se melhora. Vou ficar bem perto para ver se o som fica melhor. Agora tá perfeito. Para mim tá perfeito. Então tá, pertinho, acho. Bom, então, né, me dando boas-vindas aqui, um bom dia de novo para vocês. Agradecer, é um prazer imenso estar aqui. Como a professora já tinha, né, me introduzido, a portabilidade de dados foi um tema que eu desenvolvi na minha tese. Na época, nós não tínhamos LGPD ainda. Então, o meu trabalho na tese foi investigar por que nós deveríamos ter o direito à portabilidade de dados no Brasil. Então, as minhas pesquisas em portabilidade iniciaram, então, visando a fundamentar a existência desse direito para todos os titulares de dados no Brasil.
E com a edição, né, e a promulgação da LGPD, a discussão ganhou outros contornos. Então, atualmente, eu já estou pesquisando como vamos implementar. Ali na URGS, tivemos discutindo, inclusive, com o Facebook sobre o início da portabilidade de dados no Brasil, porque o Facebook já tem uma iniciativa para o Brasil, que a gente vai falar mais para frente sobre. Então, atualmente, eu já discuto a forma de implementação. Mas no início era importante, na época da tese, que eu entrei no doutorado em 2016 e finalizei em 2018. E aí, na época, a gente tinha o projeto de lei rolando na União Europeia sobre o regulamento europeu. Sobre o GDPR. Isso. E aqui no Brasil estava uma realidade muito distante ainda para a proteção de dados. Não que não fosse importante, mas não era uma realidade. Sempre foi, né? Mas não é da nossa cultura. A preocupação com os dados não é cultural, né, no brasileiro. Exatamente. E aí foi, então, assim, desde essa época eu venho desenvolvendo pesquisa sobre portabilidade, até aproveitar aqui para mostrar, a tese virou um livro, né, que é esse aqui, Direito à Portabilidade de Dados. Ele é de 2018, pela editora Lumen Juris. Evidentemente que outras pesquisas foram desenvolvidas em cima desse tema. Já desenvolvi outros artigos, até mais atualizados, porque tivemos algumas pequenas modificações na LGPD, com aquela MP de 2019, que foi convertida depois. Mas a proposta justamente é continuar estudando a portabilidade, porque eu acredito, e a minha função hoje é mostrar para vocês por que é tão importante a portabilidade. Pronto. Então, Dani, começa falando para eles, então, o que é portabilidade de dados e de que tipo de dados a gente está falando. Tá. Então, o que é a portabilidade de dados? Eu falei para vocês, portabilidade de dados é um direito de toda pessoa natural, porque estamos falando de dados pessoais. Então, dados pessoais, o que é dado pessoal? Conforme a nossa própria lei, a LGPD, disciplina, ela diz que dado pessoal é qualquer informação relacionada, que pode estar relacionada a uma pessoa natural. Então, já define que portabilidade de dados que estamos falando aqui é para pessoas, indivíduos, pessoas naturais, que tiverem os seus dados tratados. E aí é amplamente qualquer atividade que envolva tratamento de dados. E aqui é importante destacar o que é tratamento de dados. Para fins da própria definição também na LGPD, tratamento de dados é qualquer operação, seja uso, cessão, classificação, compartilhamento, armazenamento, qualquer atividade que tu faça com um dado relacionado a uma pessoa natural, isso é uma operação de tratamento. Então, amplo senso é tratamento de dados. Ô Dani, dá um exemplo para eles de tratamento de dados, tipo, no nosso dia a dia, assim. Quais são os tipos de dados que são coletados e eles são tratados com que finalidade? Bom, isso é um mundo, né? Existem vários tipos de dados, mas vamos começar com uma situação bem básica, assim. Quando tu vai fazer um e-mail, tu quer criar um e-mail no Gmail, tu vai ali e vai fazer um cadastro. Então, tu vai colocar o teu nome, onde tu mora, qual é a tua profissão, a tua escolaridade. Isso são dados, porque são informações daquela pessoa. Isso são dados fornecidos, são a situação mais básica de um tratamento, porque eu, uma pessoa, estou ativamente, proativa de uma atividade minha, estou fornecendo dados por meio daquele cadastro bem básico. Então, isso são dados fornecidos. E conta para eles, Dani, assim, qual é a importância desses dados? Como que alguém pode usar esses dados? Das mais diferentes formas, tanto lícitas quanto ilícitas. Então, os dados atualmente, eles são muito importantes. Geralmente, um mero fragmento não precisa nem ser uma informação completa. Com as tecnologias que nós temos hoje, e até tecnologias mais sofisticadas, que a gente chega até na inteligência artificial, qualquer mero fragmento sobre a nossa personalidade, como, por exemplo, onde eu estudei, onde eu moro, associando isso com outras informações e até buscando em outros cadastros,
quando eu compilo todas essas informações, eu consigo tirar muitas informações precisas para eu pautar um modelo de negócios. Então, para eu oferecer publicidade para essa pessoa, para eu oferecer, por exemplo, produtos que ela tem interesse, porque eu vejo o perfil daquela pessoa. Ah, ela gosta de tais atividades, ela tem esses hobbies, então eu vou conseguir dar um tratamento personalizado para essa consumidora, por exemplo. Existe, então, uma certa barreira entre a licitude e a licitude. Mas esses dados, além de serem importantes para a atividade econômica, eles também podem servir para outros fins. Então, por exemplo, eu posso servir até para criar perfis de consumo, que muitas vezes podem, nem sempre eles são importantes, a gente tem que destacar, mas eles podem ser utilizados para fins de discriminação, para fins de abusos, por exemplo. No âmbito do direito do consumidor, que é uma área que eu me aproximo bastante, nós temos a possibilidade de tu criar um perfil de consumo para um determinado consumidor para explorar o preço que tu vai aplicar para ele, discriminando preços entre diferentes consumidores. Porque eu sei a vontade que aquela pessoa tem de consumir, ou até mesmo a sua necessidade. E eu sei também o quanto de disponibilidade ela tem para gastar naquele produto, naquele serviço. E a partir disso eu posso fazer diferentes preços para diferentes consumidores. O que é uma prática vedada pelo próprio CDC, que seria uma discriminação com relação à tua classe ou à tua possibilidade de compra. Que nem sempre... Eu lembro, Dani... Pode falar. Eu lembro que eu vi um exemplo disso há um tempo atrás. O MP ingressou com uma ação porque eu acho que eles descobriram que quem comprava, acho que a mesma passagem aérea, saindo do mesmo lugar, indo para o mesmo lugar, mas se a pessoa estivesse no Rio de Janeiro ou em uma cidade tipo Buenos Aires, era uma cidade da Argentina, era Brasil e Argentina, o preço que aparecia era diferente, né? E era isso, eles estavam vendo onde você estava e aí viam qual era a possibilidade de pagar. E aí botavam o preço mais alto possível de acordo com aquela realidade. Então eles estavam falando que isso era discriminatório, né? E o mais triste também é que às vezes você não pensa assim, mas às vezes a pessoa pode pensar, mas eles vão discriminar aqueles que têm mais poder aquisitivo, e justamente nem sempre é assim. Pode ser que para um determinado serviço, uma parcela com menor poder aquisitivo, ela necessita muito daquele produto. Então, mesmo que tu coloque o preço lá em cima, ela, pela sua necessidade, como ela não pode viajar para fora, por exemplo, ela não pode importar, comprar, né, como um consumidor turista, às vezes ela acaba refém e eles sabem dessa impossibilidade, mesmo sendo camadas da sociedade que tem um poder aquisitivo muito menor do que outras. Então, a gente acaba tendo um peso morto na sociedade. Quando as empresas têm muita informação sobre nós, isso acaba sendo utilizado, pode vir a ser utilizado contra o nosso livre desenvolvimento, até mesmo da personalidade. E o Claudinei mandou pra gente, Daniela, uma pergunta. Ele botou assim: tratamento de dados inclui a criatividade dos memes? E só pra gente explicar, para ele deixar mais claro pro pessoal, parece que não, né? O meme é uma brincadeira que você faz com determinadas características da pessoa. Quando a gente está falando em tratamento de dados, são informações do tipo: a Isabela mora no Rio de Janeiro, ela é juíza, ela ganha tanto, ela costuma se deslocar daqui para lá, dá para saber isso, né? Com ex-Uber, etc. Ela se desloca daqui para lá, então eu posso criar, por exemplo, um perfil de consumo para ela que seja esse. Se eu mandar para ela uma indicação de compra de uma bolsa caríssima, ela não vai comprar. Se eu mandar para ela uma indicação de compra de livros jurídicos, ela vai comprar. Então, assim, para o pessoal entender, esses dados, eles são muito relevantes, principalmente sobre o aspecto econômico, né? E eles trazem informações sensíveis, muitas vezes, das pessoas. Preferência sexual, por exemplo, né? São dados. Teologia. Não, inclusive, assim, as tecnologias, elas estão cada vez mais sofisticadas, que eventualmente algo que tu curtiu no Facebook em 2018, eles conseguem um gato lá, tu tem uma prima que gosta de publicar fotos de gato. Aí
Aí tu curtiu isso em 2018, mas com todas as informações que eles vão coletando e vão compilando, até porque as ferramentas de acesso e até para tu acessar essas informações, mesmo sendo dispersas, conseguem ter ferramentas para extrair, elas conseguem gerar informações muito válidas que até assim sequer nem você mesmo sabe sobre essa pessoa. Exatamente. Não, e nesse momento que a gente vive, em que, como a Daniela já ressaltou, a gente tem inteligência artificial para ler essas nossas informações e fazer correlações, a gente consegue derivar daí vários padrões importantes a partir desses dados. Padrões de consumo, padrões de saúde, dá para prever as doenças que eu posso ter com maior facilidade ou com maior dificuldade. Isso é importante, por exemplo, para os planos de saúde definirem se eles vão te aceitar como parte deles ou não, definirem quanto você vai ter que pagar. Isso serve para os bancos entenderem melhor ou pior se você tem chance de ser inadimplente. E aí, pessoal, aí a gente começa a falar nessa nossa economia baseada em dados e que trabalha com ferramentas de inteligência artificial, a gente começa a falar que os dados são o novo petróleo. Porque esses dados, eles te dão informações que são economicamente relevantes. E aí a gente começa a viver esse momento em que, assim, muitas vezes alguém cria um programinha qualquer, um joguinho bobo qualquer, de criança, de adulto, qualquer coisa, só para coletar os seus dados. O jogo é de graça. De graça. Sim. Mas aí eles coletam os seus dados e eles vendem os dados para outras plataformas que aí vão direcionar para você propaganda de consumo, enfim, outras coisas. A Bia tá falando pra gente assim, essa semana fui à farmácia, no momento em que paguei com cartão, recebi uma mensagem do Rappi dizendo que poderia comprar medicamentos lá. E é por isso, gente, que a gente vai na academia, você vai fazer uma compra numa loja, as pessoas pedem o quê? Sempre o seu CPF. Ah, eu quero o seu CPF. Ah, você não quer fazer um cadastro aqui para ganhar 10% de desconto nesse medicamento? Você fala o seu endereço, o seu nome, a sua idade, o seu CPF, pronto, só isso. Mas nunca nada é de graça nessa vida, né? A gente já sabe. A gente já sabe. Mas fala pra gente, Dani, a portabilidade de dados. Esses dados estão saindo de onde, indo para onde? Que direito é esse? Bom, então, posto isso, né? Posto essa realidade que os dados são muito importantes, o que acontece? As empresas, cada vez mais, elas criam ferramentas até invasivas para coletar massivamente o maior número de dados. E os dados mais importantes são aqueles, quanto mais específicos e mais atualizados, melhor ainda. E o que acontece? Então, para chegar na portabilidade, para onde ela vai, o que é? Acaba que hoje em dia a gente tem um problema estrutural de mercado, que é até uma questão de concorrência que prejudica o consumidor. Nós temos percebido que são grandes empresas que atuam no mercado digital. Isso até quebra uma falácia que a gente tinha, assim, de achar que a internet, o mercado é aberto, qualquer um entra, qualquer um pode competir. A gente tem se percebido que não é bem assim. E a gente vê a concentração de mercados de grandes empresas. Então, por exemplo, o Facebook, que já tem vários serviços que não são só de redes sociais. O Google, o WhatsApp, enfim. Uma rede de serviços que são grandes empresas, a ponto de chegar a ter 91% do mercado, o que em fins concorrenciais é extremamente alto, né? A nossa lei de concorrência diz que 20% do mercado já é alguma coisa significativa, quem dirá 90% do mercado. Então, até mesmo por uma falha de não as próprias autoridades da concorrência não têm conseguido atuar nesse mercado, que é um mercado dinâmico, é um mercado tecnológico, se pensou em dar o direito a quem? Aos indivíduos, cada um de nós, podemos decidir com quem os nossos dados vão ser compartilhados ou com quem os nossos dados vão ficar. E isso é a essência da portabilidade. Então, por exemplo, eu sou uma usuária do Facebook, vamos supor, e porque não sou mais, mas já fui. E eu não quero mais continuar no Facebook porque por milhões de hipóteses, ou pode ser que eu não tenha nenhum motivo, não me interessa. Mas eu passei uma vida inteira, mais de 20 anos, adicionando fotos, conversas, contatos que são interessantes para mim. Então, eu posso simplesmente pedir uma cópia
O direito à portabilidade, ele permite, a primeira possibilidade da portabilidade, eu pedir uma cópia de todos os meus dados que eu proativamente forneci ou que foram sendo fornecidos pelas minhas atividades. Então, as conversas, as minhas curtidas, as inferências, né, que foram envolvidas a partir disso. E eu posso pedir uma cópia que tem que ser dada em formato que seja lido automaticamente por computadores. Então, como se fosse, ele vai te mandar um download e tu vai poder fazer esse armazenamento e guardar esses teus dados. Então, por exemplo, se eu tenho um serviço de e-mail que eu quero ter acesso às cópias, eu posso pedir a lista de contatos que eu tenho nesse e-mail, por exemplo, para fazer uma festa e eu quero utilizar essa lista de contatos que eu tenho. Então, essa é a primeira hipótese. Direito à portabilidade é eu pedir uma cópia de todos os meus dados. E aí se aplica como regra, claro que tem mais discussões mais aprofundadas, mas mais para fins de informação aqui. A portabilidade se aplica a qualquer serviço, não é só rede social, não é só serviço de e-mail. Então, se enquadrando ali naquelas hipóteses de tratamento previsto na LGPD, qualquer serviço eu posso pedir, eu posso vir a pedir a portabilidade, não são só foros grandes, redes sociais, enfim. A segunda hipótese da portabilidade, o que é? Vamos supor que eu estou num serviço, então também numa rede social, porque é uma realidade de todos nós aqui, né, que compartilhamos. E essa rede social, vamos supor que no Brasil nós tivéssemos, né, desenvolvido uma cultura de privacidade, que é o que a gente deseja no futuro, né? E eu começo a perceber que os termos de serviço dessa rede social são muito abusivos. Então, lá eu assino que ela pode ter acesso aos meus dados bancários e coisas abusivas que tem nesses termos de serviço. E vamos supor que eu não concorde com isso, que eu acho isso um absurdo, muito embora o serviço seja, né, não seja pago, eu não estou concordando mais com a execução desse serviço porque não é mais de qualidade. Se ela está afetando a privacidade, isso não é um serviço de qualidade. Eu quero migrar para uma outra rede social. Eu posso pedir, como o direito de portabilidade me garante, que eu peça a transferência direta dos meus dados dessa rede social para uma outra rede social. E eles têm que cumprir com essa exigência. Então, eu posso pedir para que o Facebook transfira os meus dados para uma nova rede social, que vai ser até ser o concorrente dele, por exemplo. Ótimo. Não, então, só para deixar claro e para sintetizar tudo que você disse, a portabilidade de dados envolve dois direitos. O primeiro, pedir uma cópia dos seus dados, que estão com aquele agente. E segundo, pedir a transferência desses dados de um agente para outro. Enquanto você estava falando... diretamente. Enquanto você estava falando, eu não quis te interromper, porque é muito interessante o assunto. Mas aí o pessoal mandou várias perguntas e vários comentários bem bacanas. Eu vou retomar aqui. O Avelis Gomes mandou pra gente assim: vocês não acham que deveria haver debates mais críticos sobre a influência da tecnologia nas nossas vidas, como o uso de algoritmos? Sim! É esse o trabalho que a gente faz no New Law. A gente endereça exatamente esses temas. Por isso que a gente está fazendo tanta live. É por isso que a Daniela está estudando esse assunto há tanto tempo, porque é realmente muito interessante, né? Então, Avelis, se você puder, compartilha com as pessoas, que aqui a gente produz muito conteúdo sobre isso. A gente acha que isso, sim, é um assunto fundamental para definir como que a nossa sociedade vai caminhar nesse futuro próximo. E aí ele também fez um outro comentário bem bacana. Teóricos como Eugenie Morozov, Franklin Foer, você vê que ele é mais culto que eu, né? Falam sobre a perda do que o ser humano tem, que o diferencia de todas as espécies, o fato de sermos capazes de pensar, imaginar, refletir e conhecer. E eu acrescentaria temer também. Temer é uma característica humana muito importante. Né? E aí a gente realmente precisa refletir muito mais sobre isso, porque é o que você falou, né? Existem inúmeros riscos. E para quem acha que esses riscos não são profundos o suficiente, ou não tem dimensão suficiente, eu recomendo que assista também uma outra live que a gente fez recentemente, super interessante, com o Pedro Hartung, em que ele estava falando sobre tecnologia e criança. Como esses aplicativos infantis coletam dados das crianças para depois targetear, tipo, a criancinha, 2 anos, 3 anos, fazendo com que ela adquira um determinado padrão de consumo que muitas vezes é prejudicial para ela, fazendo com que ela fique presa. Totalmente, totalmente.
Não, e também, né, só para complementar, né, o que ele colocou, eu estava falando do lado ruim da utilização desses dados com relação às empresas, mas também tem que pensar na questão até de crise democrática, de perseguição por questões Sim. ideológicas, que a gente vivenciou numa realidade não muito distante, né, na ditadura militar, e que sempre há a possibilidade de desvirtuamentos. Então, Sim. não é só as empresas que podem se utilizar desses dados, mas também o próprio Estado para fins, né, De vigilância. Exatamente. A gente falou sobre vigilância também numa live recente com a Chiara. Eu acho que o mais importante para todo mundo que está ouvindo a gente deixar bem claro assim, o tratamento de dados é uma ferramenta muito poderosa e ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Amanhã a gente vai ter uma live falando sobre tratamento de dados e questões de saúde com o diretor de um laboratório da USP que faz isso. E eu já assisti os vídeos dele, a visão dele é muito positiva. E assim, é isso, nada é bom ou ruim. Agora é importante que a gente olhe, porque a potência disso é gigantesca. Se a gente não controlar, cada um vai fazer aquilo que deseja de acordo com seus interesses, legítimos ou ilegítimos. Por isso que a gente discute tanto esse assunto. E por isso que é uma cultura também, né? A gente tem que ter uma política pública de informação e que as pessoas... Porque, infelizmente, né, são coisas novas que nem todo mundo tem acesso. A gente tem uma sociedade extremamente desigual no Brasil. Sim. Infelizmente, nem todo mundo está sabendo das evoluções até científicas e tecnológicas que a gente está passando e os desafios e como nós devemos nos proteger também, né, com relação a isso. Exatamente. E é muito interessante, Daniela, porque assim, a gente não está falando que o Brasil não tem uma cultura de proteção de dados comparando o Brasil com Israel ou com os Estados Unidos ou com a Europa, não. A gente não tem cultura de proteção de dados comparando a gente com a Argentina, com o Chile, com o Paraguai. O que é isso, gente? Sabe? A gente poderia ter tido. Mas nós não fizemos o trabalho que eles fizeram. Eu acho que um desses países tem há mais de 10 anos uma lei. Argentina, né? Eu acho. Pois é, e a gente não. E aí fizeram uma pesquisa no mundo inteiro e descobriram que o brasileiro é um dos povos que está mais disposto a entregar os seus dados em troca de qualquer benefício, ainda que o benefício seja só participar de uma brincadeira boba, né? Quem é que não lembra aquele aplicativo que fez muito sucesso há um tempo atrás, que era assim, veja como você seria se você fosse do sexo oposto. Aí eu vi, se eu fosse homem, nossa, eu ia ser muito parecida com meu pai. Tipo, só que pra você chegar lá, você tem que dar todos os seus dados pra eles, entendeu? Então, a gente tem realmente que chamar a atenção das pessoas. Exatamente. Qualquer coisinha parece... na verdade, aquele escândalo até da Cambridge Analytica foi basicamente assim, era um aplicativo ali no Facebook bobo, muito tosco, que acabou impactando em várias decisões políticas extremamente relevantes, né? E que mudaram o panorama mundial, enfim. Mas Sim, é uma tendência. Até para as próximas eleições do Brasil. E a Ana Luna até falou aqui pro pessoal. Ontem assisti ao filme Privacidade Hackeada. Eu acho que tá na Netflix, pessoal. Sobre o caso da Cambridge Analytica. Realmente pode-se afirmar que os dados são o novo petróleo. E conta pra gente, Dani, o seu livro, então, é sobre portabilidade de dados, aspectos gerais e desafios da sua implementação. E o que mudou diante da LGPD com a LGPD? Você gosta do tratamento que a LGPD dá à questão? Assim, a LGPD, ela tem que ser prestigiada por ter posto o direito à portabilidade. Porque, na verdade, quando eu escrevi a tese não existia, então eu tentei fundamentar com vários princípios como é que a gente poderia ser exigida a portabilidade mesmo não tendo um direito posto, né? Uma norma posta em relação a isso. Só que pela consumidor e alguns princípios, né, a gente poderia conseguir a exigência de direito. Mas é muito bacana que a LGPD, ela se inspirou no regulamento europeu, com certeza foi a fonte de inspiração, foi o regulamento europeu, sem menor dúvida. Eu acho que assim, a portabilidade não foi muito debatida, ela só foi colocaram, assim, porque eu li, acompanhei, né, os debates, todo o trâmite da LGPD, mas não foi algo que foi refletido ou debatido, foi só copiou e colou, mas enfim, às vezes é bom, porque talvez se perderia a oportunidade de se criar um direito importante. Então, a LGPD ela foi muito sintética, ela falou muito pouco sobre a portabilidade. Se vocês pegarem a LGPD, a portabilidade, onde é que ela está? No artigo 18, no inciso 5º do artigo 18.
O artigo 18 na LGPD, ele trata sobre os direitos do titular de dados. Ali ele elenca vários direitos, como, por exemplo, direito de acesso, eliminação. E ali tem, no quinto, no inciso quinto, o direito à portabilidade. E aí ele fala muito pouco, ele só fala assim, existe direito, e ele só trata da hipótese de transferência direta entre os computadores. E ele até traz o nome fornecedor. Desculpa, eu não te ouvi. É transferência direta entre o quê? Entre os fornecedores. A LGPD até fala fornecedor, meio que é um termo de direito consumidor, né? Dentro da LGPD. Ela só fala no artigo 5º, existe o direito à portabilidade, que é a transferência entre o fornecedor e o dos dados, tá? E aí ela traz em alguns parágrafos desse artigo 18 algumas complementações, mas muito pouco. Então, a gente vai ter muita complementação, que vai ser a própria doutrina e a jurisprudência, obviamente, que vai acabar complementando esse direito. E, evidentemente, ela reporta também a regulamentação. Então, ela diz que a portabilidade vai ser exercida no Brasil de acordo com a regulamentação, que seria da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente ainda não tem. Que a gente ainda não tem. Então me fala, a gente vai ter que esperar alguma coisa para exercer esse direito ou a gente já pode exercer de uma vez? Provavelmente vai ter que esperar pela forma como tem a redação, que deixa bem claro que vai ser o direito de portabilidade conforme regulamentação. Tem muitas discussões ainda, tem muitas coisas, por exemplo, os dados que vão ser abrangidos. Isso é uma discussão assim muito complexa que ainda não está muito claro. Porque, claro, eu falei que são os dados tratados, mas existe discussão que envolve até segredo de empresa e segredo industrial. Com certeza. Esses dados são gerados pela inteligência artificial. Tu dá um mero fragmento, um dado cru, e daquele dado cru surgem pela inteligência artificial, por exemplo, ou até pela inteligência de profissionais daquela empresa. Surge vários dados sobre aquela pessoa que não foi a pessoa que deu, foi por causa do investimento da empresa que gerou aquele dado. E aí a gente existe a discussão para saber se esse dado é um dado da pessoa. Claro que a base é dado pessoal, mas o resultado é um agregado da inteligência artificial e da tecnologia com aquela base. E aí existe uma discussão se isso vai ser protegido pelo segredo de empresa ou se vai estar abrangido da portabilidade. Então, são por exemplo, as inferências ou as estatísticas, os próprios perfis. Quando se tem a criação de um perfil, existe a discussão se tu pode pegar o teu perfil criado num determinado serviço e migrar esse perfil para um outro serviço, por exemplo. Porque geralmente o perfil é algo que a empresa investe, né, para criar aquele perfil daquela pessoa. Sim. Então, o que eu queria aquele perfil tem valor econômico, né? Dani, eu só vou fechar a janela aqui que eu tô achando que tá um pouquinho barulhento. E aí eu vou te pedir para continuar, eu tô te ouvindo, tá? Então, infelizmente, no Brasil ainda vamos precisar esperar a regulamentação para a implementação desse direito. Isso é uma notícia ruim, mas eu tenho uma notícia muito positiva, que é o seguinte: a portabilidade de dados, ela está inserida em vários outros leis, por exemplo, o europeu já está em aplicação. Como ele já está em aplicação, muitas vezes nós temos empresas que operam no mundo todo. Por exemplo, tem empresas que operam no mercado europeu. E como já vão ter que se adaptar ao regulamento europeu, ela está uma ferramenta tanto para a população brasileira. Dani, repete para a gente um pouquinho que está cortando de novo. Eu vou te pedir só para repetir isso que você está falando, mas um pouquinho mais devagar, porque o áudio deu uma cortadinha. Mas acho que se você falar mais devagar, a gente consegue entender. Tá, eu até fechei a janela aqui. Pronto. O que eu estava dizendo? Nós não temos... A LGPD, primeiro, não está em vigor no Brasil. E quando ela entrar em vigor, nós vamos precisar do regulamento da regulamentação pela autoridade nacional. Agora tá ótimo o áudio, tá? Agora tá. Se você falar devagarinho assim, a gente consegue te ouvir muito bem. Então, no Brasil, nós não temos o direito da portabilidade ainda em vigor. Isso é uma notícia ruim. Porém, existe
empresas que acabam operando o mundo todo e que já estão observando as normas de proteção de dados de outros locais. Por exemplo, a portabilidade, ela está prevista no regulamento europeu, como eu falei para vocês, ela está prevista no México, ela está prevista na lei de privacidade do consumidor na Califórnia, que é onde temos várias empresas, né, que fazem tratamento lá. Então, o que tem acontecido? O que o mercado tem feito? Como essas empresas acabam tendo que observar essas normas pelas atividades que ela tem nesses territórios, elas acabam ofertando a ferramenta para os seus usuários de outros países, como poderia ser. E quem que não lembra, né, quando o GDPR entrou em vigor na Europa, a quantidade de mensagem que a gente recebeu nos aplicativos aqui, Facebook e tudo, né? Exatamente. Então, existe essa tendência. Um dos casos, por exemplo, é o Facebook. O Facebook, mesmo não estando em vigor a LGPD, ele já está tentando disponibilizar ferramentas para implementação da portabilidade no Brasil. Desde o início do ano, nós já temos uma ferramenta que ele desenvolveu junto com o Google, que se tu quiser transportar as tuas fotos e os teus vídeos para o Google e o Facebook, vocês podem fazer no Brasil. Isso é um exemplo de portabilidade na prática. Então, se eu quiser todas aquelas minhas fotos do Facebook, se eu quiser passar para o Google e salvar nas várias contas que eu tenho no Google, por exemplo, o Google Drive, o Gmail, e eu puder utilizar neles, eu já posso fazer no Brasil. Isso é um exemplo de portabilidade, mesmo ela não sendo um direito ainda exigível na nossa legislação, eles já estão se adaptando e disponibilizando essa ferramenta para os seus usuários aqui no Brasil. Então, super já é uma... interessante, né? Exatamente. Muito interessante. E eu me pergunto como é que isso vai ficar daqui a um tempo, né? Porque a gente não tem assim essa produção de dados maciça que a gente tem na atualidade há muito tempo, não. Mas eu penso assim, em quem é criança ou adolescente hoje, daqui a 10, 15, 20 anos, a quantidade de informação que vai ter sobre o desenvolvimento da vida dessa pessoa, assim, nas redes e aberta, né? Vai ser uma loucura. A gente não sabe nem os impactos, né, psicologicamente falando, em termos de sociedade também, né? É claro que são coisas de outros ramos da ciência, mas que é uma coisa preocupante até, né? Como que vai influenciar essas pessoas, o desenvolvimento dessas pessoas, né? E até o nosso. Alguém até tinha destacado aqui nos comentários a questão do direito ao esquecimento, né? Também. Como que isso seria implementado? Também é uma boa pergunta, assim, na prática, como que se vai implementar o direito ao esquecimento com tanta informação disponível aí, né? Hoje em dia tem um problema, tem uma decisão judicial, né, Isabela? Tu conhece essa realidade. Por mais que tu tenha determinação judicial, tem coisas que não são, tecnicamente, são de apagar o que já foi compartilhado, né? Por mais que haja, né, a Isso. Então, a gente tem que sempre pensar duas vezes antes de publicar ou de compartilhar. E nisso a portabilidade também é interessante, até para fazer aqui um resgate, né, do que eu falando antes. Por que a portabilidade é interessante? Porque se demonstrou que todos nós, somos muito preguiçosos e nós não temos muita, além da cultura de proteção, nós somos preguiçosos. Então, sempre quando a gente quer entrar num serviço novo, ao invés de a gente fazer um novo cadastro, o que a gente faz? Tu quer fazer com um login no Facebook ou com um login no Google? Quero. Por quê? Porque é mais fácil. Eu sempre faço isso. Eu sei que é errado, mas eu sempre faço. Uma fragilidade não só pela proteção da pessoa que vai estar compartilhando aqueles dados, né, com sabe lá quem nessas ferramentas que eles disponibilizam, mas também reforça o poder de mercado deles, porque eles fazem essas parcerias, porque eles são dominantes no mercado e cada vez mais eles vão, por mais que o Facebook, por exemplo, no Brasil a população jovem já migrou para, por exemplo, para o Instagram, tá? Em geral, claro que tem exceções. Sim. Então, o Facebook, ele percebe, por exemplo, tô perdendo o meu poder de mercado no Facebook, mas ele já deixa engatado um reforço de armazenamento e acúmulo de dados com
esses logins, entendeu? Então é uma forma dele sempre se manter a posição dominante, porque hoje a posição dominante está relacionada com o número de dados que tu coleta. E a portabilidade, ela vem quebrar essa tendência. Porque se eu posso fazer essa transferência de dados, eu vou estar controlando e eu vou estar dizendo com quem que eu vou compartilhar. Então, se sabe que nós somos preguiçosos, isso é fato, né? É explicado por estudos econômicos, né? Então, a portabilidade, ela cria uma ferramenta que reduz os nossos custos de troca. Então, quando eu quiser sair do Facebook, isso vai ser facilitado. Eu não estou mais gostando da política deles, ou vamos supor que ele começou a cobrar uma taxa, concordo, eu não vou ficar sujeita mas tudo bem, eu não tenho preguiça de mudar ou fazer todo um novo cadastro. Isso vai facilitar. E aí, isso reforça mais uma vez o poder de escolha de cada um de nós. E que no longo prazo, né, se cada consumidor começar a escolher e ter facilitação nessa livre escolha, isso gera efeitos no mercado, sinaliza o que a gente deseja e o mercado passa a se adaptar também às nossas exigências e às nossas necessidades. Que até o momento a gente não tem sinalizado para eles que a gente está se preocupando ou que a gente se preocupa. Por isso também que não são desenvolvidos produtos ou serviços que tenham essa preocupação. Porque, de fato, não é uma preocupação do consumidor. O consumidor no Brasil se preocupa com o preço, em geral, né? Exceto em serviços de maior qualidade ou de um perfil mais sofisticado, de coisas muito exclusivas, que eles vão se preocupar com outras questões que não são questões de preço, e sim a própria qualidade. Né? Então, é uma tendência, é algo inicial, mas que eu vejo que tem o potencial de focar numa coisa que eu acredito muito, que é focar em nós, de nós exercer o direito de escolha. E não ficar dependendo, talvez, de uma autoridade da concorrência, né? O CAD, ou qualquer outra, que até faz um trabalho super interessante, mas que nem sempre ele tem o mesmo interesse que o interesse do consumidor. Talvez ele veja a concorrência de uma forma diferente de nós, individualmente. Então, eu acho que esse é o ponto mais interessante de toda a portabilidade de dados. Eu acho que, de alguma forma, a portabilidade está nesse movimento de empoderamento do indivíduo, né? Que a proteção de dados também faz. A gente tem essa disciplina, né, de proteção de dados em todas as nossas linhas de pós, e a gente também oferece como curso livre, porque acho que é um dos grandes temas do momento. E eu sempre falo isso, é um daqueles temas que são temas ubíquos, assim, não interessa em que área da advocacia você trabalhe, você precisa conhecer proteção de dados. Não dá para ser advogado trabalhista sem conhecer proteção de dados, porque o empregador está coletando dados do empregado, se isso vaza pode dar problema, as multas são altas. Então, assim, eu acho que a proteção de dados, que eu não quero fornecer dados indiscriminadamente, eu preciso dar um aceite específico na coleta de determinados dados, ela entra nessa situação próxima da portabilidade, que os meus dados estão aqui, eu quero levar para cá, eu quero levar para lá. Então, acho que eles se conectam muito bem, né, nesse movimento de empoderamento do indivíduo. E na verdade, a portabilidade está reforçando as normas de proteção de dados. Porque até se discute a natureza da portabilidade, se ela seria proteção de dados ou é algo mais que promove o direito de escolha do consumidor, e várias discussões. Se entende que ela é, assim, um mecanismo de proteção do direito de personalidade, né, da proteção de dados e da autodeterminação informativa, mas ela vem como uma ferramenta para proteção de dados. Porque de nada tu adianta tu dar milhões de direitos se o mercado é extremamente concentrado, tu não vai ter para onde ir, né? E tu não vai exercer o teu direito, tu não vai pedir o teu direito se tu não tem algumas ferramentas para te ponderar e te dar poder de discussão e de exigir certas coisas. E a portabilidade, ela vem nessa tendência de tu poder exigir os teus direitos e caso eles não sejam respeitados, tu sabe que tu pode migrar
porque isso vai ser muito facilitado. Então, é justamente, ela reforça a proteção de dados para que a proteção de dados seja de verdade efetiva. Para que não se repita. Oi. E a gente já está caminhando para o final da nossa live. Eu queria saber, assim, a sua opinião sobre essas questões do LGPD, por exemplo. A gente está num momento de pandemia em que cada vez mais dados estão sendo coletados. A gente teve que passar a fazer tudo online, reunião, trabalho, consumo, tudo. Então, estão coletando um monte de dados, mais do que nunca, não só no Brasil, em todos os lugares do mundo. E a gente teve aí a extensão da vacácio do LGPD, que ia entrar em vigor, agora vai ser só no ano que vem. A gente tem uma situação que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não foi estruturada ainda. E aí, assim, assim, quando que você acha que a gente vai ter, assim, a possibilidade real de poder exercer esse direito, sabe? E como que você está vendo essa situação que a gente está vivendo? A gente tem, assim, a gente já recebeu aqui pessoas que eram a favor e contra a postergação da vacácio, a extensão da vacácio da LGPD, né? A gente tem opinião para todos os lados. Queria saber um pouquinho como é que você está vendo, assim, esse momento, sabe? Eu tenho visto com olhares até bastante positivos, por quê? Pela recente decisão da STF, né, reconhecendo a proteção de dados. Eu acho que isso reforça. Fala para o pessoal um pouquinho sobre essa decisão. Ela é super importante. Na verdade, foi uma ação direta de inconstitucionalidade, né, com relação à MP que previa o compartilhamento de dados das empresas de telefonia com o IBGE para fins, né, de combate à nossa pandemia e o Covid-19. O que é um fim interessante, é um fim nobre, no entanto, não pode simplesmente se dar um cheque em branco. Tem que ter restrições, tem que ter fins específicos. Esse uso desse dado, mesmo para fins de combate a uma pandemia, ela tem que observar a proporcionalidade, tu tem que ter relatórios, né, de a custódia desse dado, a cadeia de custódia tem que ser observada, tu tem que ter algum responsável por esses dados que esteja implementando políticas de segurança da informação. Então, não é simplesmente compartilhar. Esse foi o erro, né, da ação governamental. Porque ficou muito amplo e não ficou proporcional o uso desses dados que podem... O erro, né? A gente nunca sabe se é de propósito ou se é sem querer, mas tudo bem. Vamos supor que foi sem querer, na pressa, para combater a Covid, enfim. Então, sempre foi uma discussão de reconhecimento da proteção de dados como um direito implícito na Constituição. E, na verdade, essa decisão, ela sinaliza isso, que nós temos, sim, a proteção de dados como um direito fundamental, embora ele não esteja expresso. Mas a gente sabe que o rol do artigo 5º é um rol aberto. Nós temos ali o parágrafo 3º e o parágrafo 2º que fazem essa atitude, que garantem que vários outros direitos, que mesmo não estejam expressos, eles são direitos fundamentais. Então, mesmo que a gente não... Por mais desse cenário muito ruim, muito triste com relação ao adiamento da LGPD, eu estou vendo que existem outros movimentos que vão garantir a nossa proteção. Já existem várias ações civis públicas que estão sendo ajuizadas. Acho que até teve uma liminar em São Paulo, o juiz de primeiro grau de São Paulo, contra o uso de dados. E existem fundamentos jurídicos para a gente conseguir uma tutela. Claro que a LGPD gera segurança e ela gera clareza até para o mercado. Mas se nós não temos, a gente tem que aproveitar o que a gente já tem. E todos nós sabemos que nós temos legislações muito modernas no Brasil, o próprio Marco Civil da Internet, que traz a proteção de dados. Então, não é porque não tem LGPD que tem que ser esse desrespeito absurdo, né? A personalidade e a proteção de dados como um todo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Foi sinalizado pelo STF, a proteção de dados tem que ser uma realidade no Brasil, independentemente da LGPD ou não. Preferia que fosse LGPD, preferia, mas a gente tem um emaranhado de leis, tu pode pegar o CDC, ali quando o CDC fala dos cadastros de consumidores, e tu tá lá pelo CDC. Assim como tu tem várias leis, é mais confuso e mais trabalhoso.
mas não impede o trabalho. Tanto que eu acho que o MP do Distrito Federal, ele é bem atuante em proteção de dados também, antes mesmo da existência aí da LGPD. Então, eu acho que a sinalização é a seguinte: nós temos um direito à proteção de dados que é constitucional. E aí a gente tem que se adequar a isso, seja governo, seja empresas. Com certeza, não. E assim, nessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade cada vez mais baseada em dados, e a gente vai dar, acho que, um salto ainda, porque a gente sabia que isso ia ser um movimento progressivo, né? E que ele vinha com muita força, mas depois da pandemia, assim, o que ia vir em alguns anos, talvez 2, 3 anos, vai acontecer em meses. E é no mundo inteiro. Então, acho que cada vez mais esse tema da proteção de dados vai estar assim, no núcleo de todas as discussões jurídicas que a gente tiver em qualquer das esferas. E aí a gente já está quase acabando o nosso tempo. Eu queria dizer para quem assistiu a live, né? A gente falou sobre muitos assuntos, então quem quiser rever essa live daqui a pouco vai estar disponível no nosso IGTV, ela vai virar um podcast também. Se você quiser saber mais sobre o assunto, assista outras lives que a gente fez sobre o tema, lives com a Chiara de Tefé, lives com o Pedro Hartung, falando sobre tecnologia e criança, LGPD, proteção de dados, com o professor Rodrigo Dias Gomes também, que a gente tratou de muitos assuntos com ele. Não deixem de dar uma olhada no nosso curso sobre proteção de dados. É um curso rápido que a gente oferece. Também está em todas as nossas linhas de pós, justamente pela centralidade do assunto. E não deixem de acompanhar a Daniela, que tem um livro sobre a portabilidade de dados e que diz pra gente aí que já escreveu também vários outros artigos. Eu com certeza vou procurar, porque ela foi uma pioneira, né? Falando sobre portabilidade mesmo antes da LGPD. Acho que isso mostra muito, Dani, a visão, né, de quem já tinha entendido há anos atrás que essa seria uma questão fundamental, uma questão muito importante, que não dava nem para a gente esperar o legislador, né, para poder olhar para esse campo. Então, é essa awareness, esse alerta, esse chamado que a gente faz para todo mundo que esteja ouvindo a gente. E eu quero agradecer mais uma vez a Daniela pela conversa tão profunda, tão didática, né, ela que também é professora. Queria te agradecer muito por ter estado com a gente hoje. Espero que a gente possa repetir muitas outras vezes. Espero que a gente receba você no New Law. Com certeza, muito obrigada. Eu adoro, fico à disposição também. Quem quiser conversar ainda sobre portabilidade e outros também projetos envolvendo essa temática que é tão legal e eu acho que é tão importante, independente do ramo, do direito. Eu acho que é o momento e vamos juntos, né? Estou aqui para me quero ajudar, tá bom? Com certeza, o pessoal tá super te elogiando. Live ótima live, obrigada de novo, viu? Um beijo grande, ótimo dia para você e bom dia para quem tá acompanhando a gente. Beijo, tchau. Tchau.